Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia. Amém. 1 Coríntios capítulo 14 versos 1 ao 40. Novo Testamento, vida do Pai. Sigam após o amor, desejando ardentemente os dons espirituais, mas especialmente para que possam profetizar. Pois o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens mas a Deus, pois ninguém o entende. Mas no Espírito ele fala mistérios. Porém o que profetiza fala edificação, exortação e consolo aos homens. O que fala em uma língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a comunidade dos chamados para fora. Agora meu desejo é que todos vocês falem com diferentes línguas, mas ainda mais que profetizem. O que profetiza é superior do que quem fala em diferentes línguas, a menos que este interprete o que é dito, para que aqueles na reunião dos chamados para fora possam receber edificação. Mas agora, irmãos, se eu for a vocês falando com línguas desconhecidas, como isto vai beneficiá-lo se eu não falar, seja por revelação, conhecimento, profecia ou ensino? Mesmo coisas sem vida, ao fazerem um som, seja uma flauta ou harpa, se não emitirem um som distinto, como se saberá o que está sendo tocado? Por exemplo, se a trombeta fizer um som incerto, quem se preparará para a guerra? Assim também vocês, a menos que falem com suas línguas um discurso fácil de entender, como alguém saberá o que está sendo dito? Pois estarão falando ao ar. Por exemplo, existem muitos tipos de linguagens no mundo, e nenhuma linguagem é sem seu próprio significado. Mas se eu não souber o significado das palavras, parecerei um estrangeiro a quem fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim. Assim também vocês, uma vez que são zelosos por dons espirituais, busquem-os de uma maneira que resulte na abundante edificação dos chamados para fora. Portanto, aquele que fala em uma língua diferente ore para que possa interpretá-la. Porque se eu orar em uma língua desconhecida, meu espírito ora, mas não compreendo as palavras. O que é melhor então? Vou orar com o espírito e também vou orar com entendimento. Cantarei com o espírito e também cantarei com entendimento. Ou então, se você abençoar com o espírito, como alguém que não conhece essa linguagem vai dizer amém em seu agradecimento, uma vez que ele não sabe o que você disse? Pois você, sim, agradece bem, mas o outro não é edificado. Agradeço a Deus que falo em línguas desconhecidas mais do que todos vocês. No entanto, na reunião dos chamados para fora, eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para que possa também instruir os outros a 10.000 palavras em uma língua desconhecida. Irmãos, não tenham a mentalidade de crianças. Ainda que com respeito à maldade vocês devam ser como bebês, no entendimento, porém, sejam como homens. Está escrito na lei: por homens de línguas estranhas e pelos lábios de estranhos falarei a este povo, no entanto, mesmo assim não me ouvirão, diz o Senhor. Isaías 28 verso 11 e 12. Portanto essas línguas são um sinal, não para aqueles que creem, mas para os descrentes. Todavia profetizar é um sinal não só para os descrentes, mas para os que creem também. Se, então, todo o grupo dos chamados para fora estiverem reunidos juntos e todos estiverem falando em línguas desconhecidas e algumas pessoas que não são instruídas ou incrédulas entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se todos profetizarem e alguém não instruído ou incrédulo entra, é reprovado por todos e julgado por todos, visto que os segredos do seu coração estarão sendo revelados. E, dessa maneira, ele cairá sobre seu rosto e adorará a Deus, declarando que Deus certamente está entre vocês. Qual, então, seria a maneira apropriada de conduzir seus encontros, irmãos? Quando vocês se ajuntam, cada um tenha um salmo,
tenha um ensino, tenha uma revelação, tenha uma mensagem em uma língua desconhecida, tenha uma interpretação. Que tudo seja feito para edificar os outros. Nas reuniões da igreja, todas as coisas faladas devem ter o propósito de edificar os outros, e não de glorificar ou chamar atenção para o que fala. Se alguém falar em uma língua desconhecida, isso deve ser feito por 2 ou, no máximo, 3 pessoas, cada um tendo sua vez. E alguém deve interpretar. Mas se não houver intérprete, que o tal se mantenha quieto na reunião dos chamados para fora. Que ele fale consigo mesmo e com Deus. E que 2 ou 3 dos profetas falem, e que os outros discernam se o que eles dizem vem de Deus. Mas se uma revelação chegar a outro sentado próximo, que aquele que estava falando fique em silêncio. Porque todos vocês podem profetizar, falar por Deus, um por um, de modo que todos possam aprender e todos possam ser encorajados. E o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Paulo está nos ensinando que, no verdadeiro ato de profetizar, o profeta não perde o controle de si mesmo. Ele não é possuído ou tomado por um espírito ou pelo Espírito Santo. Seu espírito está sempre sob seu próprio controle, ou seja, sujeito a ele mesmo. Porque Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Como acontece sempre que os chamados para fora, os que foram separados para Deus, se ajuntam, as mulheres devem estar quietas, não barulhentas e invasivas nas reuniões. Porque não lhes é permitido falar de forma disruptiva, mas que estejam em submissão, como a lei também ensina. No capítulo 11, versículo 5, Paulo menciona mulheres orando ou profetizando demonstrando submissão, ou seja, com suas cabeças cobertas. Sem nenhuma dúvida, isso é algo que acontecia na Assembleia dos chamados para fora. Portanto, elas estavam falando nas reuniões. Essas mulheres certamente não estavam apenas profetizando para si próprias. Uma vez que 2 ou 3 pessoas se ajuntem, sejam homens ou mulheres, isso já constitui uma reunião de igreja. Mateus capítulo 18 verso 20. Portanto, esta passagem de 1 Coríntios não pode ser entendida como uma proibição total sobre mulheres falarem nas reuniões. Ofereci a tradução acima porque se harmoniza com o restante dos ensinamentos de Paulo. E se desejam aprender mais sobre qualquer coisa, que perguntem a seus próprios maridos em casa. Pois é vergonhoso para uma mulher falar de forma disruptiva na reunião. No capítulo 11, versículo 5, Paulo menciona mulheres orando ou profetizando demonstrando submissão, ou seja, com suas cabeças cobertas. Sem nenhuma dúvida, isso é algo que acontecia na Assembleia dos chamados para fora. Portanto, elas estavam falando nas reuniões. Essas mulheres certamente não estavam apenas profetizando para si próprias. Uma vez que 2 ou 3 pessoas se ajuntem, sejam homens ou mulheres, isso já constitui uma reunião de igreja. Mateus capítulo 18 verso 20. Portanto, esta passagem de 1 Coríntios não pode ser entendida como uma proibição total sobre mulheres falarem nas reuniões. Ofereci a tradução acima porque se harmoniza com o restante dos ensinamentos de Paulo. Como? A palavra de Deus surgiu a partir de vocês? Ou ela veio somente a vocês? Se algum homem pensa em si mesmo como um profeta, ou espiritual, que ele reconheça que as coisas que lhes escrevo são os mandamentos do Senhor. Mas se algum homem estiver sem entendimento, ele não entenderá isso. Portanto, meus irmãos, desejem ardentemente profetizar e não proíbam o falar em outras línguas. Mas que todas as coisas sejam feitas decentemente e em ordem.